Ainda Estou Aqui é um filme que machuca. Machuca com uma ferida que se abriu de repente, sem a gente saber exatamente de onde ela veio ou o que provocou ela. E uma ferida cujo sofrimento continua a se prolongar por décadas a fio, sem nunca cicatrizar. Eu sei que a grande maioria das pessoas vai estar interessada nesse filme aqui por conta de todo o burburinho que ele está causando, por conta das chances que ele tem ou não de ir pro Oscar. E eu sei que isso gera um grande interesse, se o filme for indicado e eventualmente até vencer filme internacional, eu vou ficar muito feliz, claro, mas a questão é que não deixem esse tópico específico de premiações em si se sobrepor aos méritos do filme em si, porque, sim, Ainda Estou Aqui é um filme excepcional, independente se ele vai ou não conseguir ganhar o Oscar. Bom, mas antes de entrar no filme em si, aquele aviso de sempre. Aproveita que você já tá por aqui e curte o vídeo aqui embaixo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e compartilha pros seus amigos. Chama mais gente aqui pro canal pra gente poder bater logo a meta dos 4.000 inscritos. Ainda Estou Aqui é adaptado de um livro de mesmo nome que o Marcelo Rubens Paiva escreveu sobre o desaparecimento do pai dele e sobre a luta da mãe em descobrir, afinal, qual foi o destino do marido. É um filme que transpira a dor da gente ver algo que representa muito pra gente ser arrancado do nada, sem qualquer explicação e sem que a gente possa sequer cobrar esclarecimentos sobre porquê. No caso, esse algo aí não é um objeto inanimado, mas sim um pai de família afetuoso e amável que, com um jeito particular dele, viria a definir todo o resto da vida das pessoas ao redor dele, mesmo na ausência dele. Esse é o primeiro longa do Walter Salles em 12 anos, e é o primeiro feito aqui, em solo brasileiro, há 16, e ele se passa no Rio de Janeiro de 1970, quando o Brasil inteiro passava pela época mais sombria dos anos de chumbo da Era Médici. E ele narra a história do sumiço do Rubens Paiva, um ex-deputado filiado ao PTB, que lutou contra o golpe militar de 64 e teve o mandato dele cassado 11 dias depois da intervenção, com a promulgação do AI-1, né, o Ato Institucional número 1. Só que o que é importante aqui é que o ponto de vista que o filme e o livro escolheram para poder guiar a narrativa não é o do Rubens Paiva, mas sim o da esposa barra viúva dele, a Eunice, que logo depois do sequestro do Rubens, ela também foi levada, junto com uma das filhas, a Eliana, para depor lá nos porões do DOPS, e ela só foi liberada 12 dias depois. A partir daí, o filme vai acompanhando não só a dor da família Paiva pelo buraco que a ausência do pai deixou, mas principalmente a recusa da Eunice em admitir ficar sem respostas sobre o destino do Rubens. E ela dedica todo o resto da vida dela a lutar, pelo menos, por informações. E só em 2014, com a Comissão da Verdade, que ficou comprovado que o Rubens Paiva foi de fato assassinado pelos militares lá no quartel. Dito isso, Ainda Estou Aqui não é um filme que se constrói apenas com horror e sofrimento. Na verdade, um dos maiores trunfos do Walter Salles aqui é a capacidade brilhante dele de manter o tom da narrativa sob controle. Ele alterna entre o afeto da nostalgia e o pânico da ditadura sem que um soe deslocado do outro, que é um talento que o Walter Salles já comprovou ter em praticamente toda a filmografia dele, né? Então, pra uma trama que se passa num período histórico tão traumático, a primeira meia hora do Ainda Estou Aqui me pegou de surpresa porque ela é bem mais doce, bem mais feliz do que eu imaginei que ela seria. Ela tem uma harmonia que se alastra pelos personagens, quase todos eles com sorrisões estampados no rosto, e pela fotografia do Adrian Tegido, que é uma fotografia que explora bem o clima ensolarado das praias do Leblon para poder trazer alegria e calor sentimental típicos de uma foto antiga, que é muito valiosa emocionalmente para quem fez parte dela. Aliás, a decisão dele de registrar algumas memórias de família através de câmeras Super 8 é perfeita porque ela cumpre uma função dupla. Primeiro, aludir aos aparatos técnicos da época e segundo, sugerir pela textura do filme em si uma nostalgia que só filmagens antigas e caseiras são capazes de despertar. Mas aí, chega a hora que a gente, nós espectadores, já sabíamos que ia chegar, mas que a gente torcia para que demorasse ao máximo possível para então chegar, que é a hora em que os agentes do DOPS batem na porta da casa do Rubens Paiva, entram na casa e de imediato já tratam de abaixar as cortinas e fechar todas as persianas. Eles tornam aquele cenário tão alegre, tão iluminado, instantaneamente tenso, macabro, sinistro. A partir daí, Ainda Estou Aqui vira um filme mergulhado em sombras. Ele impede que qualquer traço de alegria ou prazer se manifeste ali naqueles espaços. Mas o que eu considero mais importante e mais admirável na abordagem do Walter Salles é que, em vez de mostrar os detalhes pavorosos das torturas que rolavam ali naqueles porões, que é uma coisa que podia facilmente recair no terreno da mera exploração barra cosmetização, o Walter Salles, ele entende que muitas vezes a sugestão do terror é bem mais impactante do que a exposição dele. Então, ao assumir o ponto de vista da Eunice, né, que é uma mulher que, enquanto a situação tá se desenrolando, ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo, o filme faz o próprio espectador se sentir desorientado, arremessado naquela situação caótica, descobrindo tudo
aos poucos, junto com a Eunice. E pra partilhar do horror que ela tá sentindo, a gente não precisa testemunhar tortura nenhuma. Basta a gente ser jogado num corredor escuro, às vezes com a visão tampada por um pano preto, ver de relance, lá no fundo do plano desfocado, um prisioneiro ser afogado numa bacia e, principalmente, ouvir os gritos de agonia, misericórdia e os sons de goteiras, passos e portas e fechaduras se abrindo ou fechando. Aliás, o design de som desse filme aqui é uma coisa realmente espetacular, porque ele é imprescindível para ajudar a compor a atmosfera geral do filme e ele ajuda muito a criar tensão a partir de pequenos sons, ruídos diegéticos. E além disso, a trilha sonora do Warren Ellis, sim, eu tô ligado que tem um escritor de quadrinhos muito renomado com esse mesmo nome, mas não é ele, é uma trilha que consegue pontuar muito bem o teor dramático do filme como um todo, mas ela também se destaca não só na sua presença, como também na sua ausência. Às vezes a trilha simplesmente cessa em momentos-chave para poder deixar a gente escutar apenas os sons crus, por exemplo, dos porões da ditadura. Aliás, eu sei que elogiar um trabalho de reconstituição de época num filme desses é meio que chover no molhado, mas a recriação do Brasil de 1970 nesse filme é um negócio tão impressionante que fica difícil entender, em alguns momentos, como que eles conseguiram isso. Não é uma recriação que fica só nos detalhes mais óbvios, tipo carro, peça de figurino, TV, embalagem de suco, refrigerante, comida da época. Não, ela chega no ponto de mostrar uma avenida inteira num visual de 50 anos atrás. Sim, é claro que retoques de efeitos visuais tiveram um papel importante nisso, em algum grau. Mas é fabuloso, realmente. Só que, ainda assim, o mais interessante é perceber como que a direção de arte do Carlos Conte, que é formidável, ela ajuda a dizer muito sobre os personagens que estão ocupando aqueles espaços ali. A sala de estar, ela é grande o suficiente para garantir o conforto daquela família e ela tem umas entradas largas o bastante para poderem atrair luz e ar fresco, que é um espaço que se contrasta totalmente ao sufoco dos porões do DOPS, que são escuros, escorregadios, sujos. E o quarto da filha mais velha, em especial, ele reflete a cinefilia e o gosto musical daquela menina com todas aquelas milhares de fotos e pôsteres espalhados pela parede. Foto da Gal Costa, pôster do A Chinesa, do Godard, enfim, um monte de coisa. E já que eu falei em artistas, eu acho muito divertido como que um momento simples, como aquele em que um agente do DOPS está lá revistando a casa da família e ele encontra um disco do Caetano Veloso e ele reage só com um já é o suficiente para poder criar uma piada que funciona justamente por ela ser tão rápida. É uma piada rápida, mas que funciona justamente por isso mesmo, por ela ser espontânea. E à medida que a narrativa do filme vai avançando, o riso no filme cada vez mais deixa de ser um indicador de alegria e passa a ser muito mais uma válvula de escape. Um respiro rápido no meio daquela tensão toda. E se a transição do afeto pro horror funciona, muito se deve à performance do Selton Mello, que é excelente. Ele empresta um carinho, uma devoção e um calor humano tão intensos pro Rubens Paiva que, quando chega a hora do personagem sair de cena, e ela demora bem menos do que eu esperava que ela fosse demorar, a minha reação espontânea na hora foi a de torcer comigo mesmo pra que ele não saísse de cena. Que ele voltasse logo depois. Que não fosse agora a hora dele sair e ir embora pra sempre. Porque eu tinha me apegado a ele. Aliás, puxando aqui pela memória, eu não consigo pensar em nenhum outro ator melhor pro papel de Rubens Paiva do que o Selton Mello, porque ele é um ator que já construiu uma carreira inteira projetando simpatia e energia, até mesmo os personagens mais distantes e carrancudos que ele já pegou. Isso sem contar a semelhança física entre o Selton Mello e o Rubens Paiva. E pra completar, tem outros 3 nomes do elenco que me chamaram muita atenção. O primeiro deles é a Luisa Kozovsky, que faz a Eliana no filme, né, e ela incorpora muito bem não só o pavor e a desorientação da menina ao ser levada pro DOPS junto com a mãe, mas também a inconformidade da garota por não admitir o abuso de autoridade, pra dizer o mínimo, que estão cometendo contra a família dela e contra o país todo de um modo geral. A Valentina Hersage, que faz a Vera, ela encontra um equilíbrio perfeito entre a indignação crescente da Vera e o peso que a maturidade trouxe pra ela poder processar melhor a situação inteira. E o Antônio Saboia, ele incorpora o Marcelo Rubens Paiva, já adulto, e ele lembra tanto o Marcelo Rubens Paiva de verdade que é difícil não ficar impressionado com isso. Que é uma coisa que a caracterização toda, obviamente, ajuda muito, é claro. Agora, dito tudo isso, a Fernanda Torres, claro, é uma força da natureza. O que ela faz nesse filme aqui é uma coisa realmente pra aplaudir de pé, porque ela atravessa os 147 minutos de filme com uma expressão que carrega dentro de si um mau pressentimento sobre as coisas ao redor dela que nunca vai embora. A força da Eunice, nesse filme aqui, ela se transmite, em especial, através da intensidade do olhar da Fernanda Torres. Já na cena que
abre o filme, que traz a Eunice na praia, enquanto a família dela tá lá na areia se divertindo, o semblante da Eunice é o semblante de alguém que sente que o perigo tá à espreita desde o início. E por mais lúdico e afetuoso que seja o primeiro ato desse filme, o rosto da Fernanda Torres, por si só, ele já impede que a gente não pressinta, pelo menos em algum grau, que alguma coisa hostil tá ali por perto, tá ali circundando aquela família. Só que o mais revelador de tudo é a postura da Fernanda Torres e da personagem depois do sequestro do Rubens Paiva. Dali em diante, a Eunice passa a se revelar uma figura ainda mais poderosa do que a gente poderia imaginar a princípio. E a força exalada pela Fernanda Torres é fundamental pra gente poder enxergar a Eunice exatamente como que ela é. Uma mulher que não se permite parar de se preocupar nem por um segundo sequer e que é obrigada pelas circunstâncias a não sucumbir nem deixar escapar qualquer sinal de cansaço, mesmo com o mundo inteiro pesando nas costas dela. É o olhar da Fernanda Torres ao ver numa lanchonete as outras famílias que estão ali lanchando completas com os pais e maridos delas, enquanto ela percebe que o marido e pai da família dela foi tomado sem qualquer explicação, são momentos de olhar como esse aí que tornam a composição da Fernanda Torres tão sublime. O que também se aplica, como não poderia deixar de ser, a Fernanda Montenegro, que volta a colaborar com o Walter Salles 26 anos depois do Central do Brasil e que participa do Ainda Estou Aqui, interpretando a mesma personagem da filha, a Eunice, só que décadas depois, numa sacada em particular que é fantástica. A aparição da Fernanda Montenegro aqui é uma aparição rápida, mas inesquecível. E ela, também com a força do olhar, ela indica, com toda a plenitude do mundo, a deterioração interna da Eunice e a desconexão dela com relação ao espaço que está ao redor dela. E mesmo assim, mesmo aérea com relação ao mundo ao redor dela, por questões cognitivas e psicológicas, mesmo assim, a Eunice se recusa a se esquecer. Ela não esquece o marido e ela não esquece o buraco que ficou com a saída mal explicada dele. É a resiliência de uma mulher e de uma família inteira que, mesmo com o trauma de uma interrupção trágica como essa, ainda assim consegue seguir em frente, ainda conseguindo sorrir. E mais do que isso, seguir em frente dignificando o que e quem se foi. É realmente um grande filme, o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Se ele tiver uma carreira bem sucedida aí na temporada de premiações, vai ser muito bacana, vai ser muito merecido, eu vou ficar feliz com isso, mas que isso não ofusque o fato de que ele, como filme, é, por si só, um grande filme. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Ainda Estou Aqui, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, chama mais gente aqui pra gente poder chegar logo à marca dos 4.000 inscritos aqui no canal, e é isso, um grande abraço e até a próxima.